Com a palavra, desembargador Lédio. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite que recebi da Assembleia Legislativa, através da sua Comissão de Ensino e, particularmente, do deputado Soares, a oportunidade de vir aqui numa audiência pública, que é um instrumento democrático para se debater as questões de interesse coletivo. E fui convidado para discutir a questão do ensino universitário em Santa Catarina e tudo que diz respeito às fundações educacionais do nosso Estado. Eu tenho há algum tempo enfrentado esse tipo de debate, esse tipo de discussão, não relacionado diretamente à Univale, que é um dos objetivos específicos da audiência, mas sim à Unisul de Tubarão, que é a minha terra natal, onde eu morei muito tempo, e ali enfrentei as dificuldades que passarei a expor daqui para frente. Esse tema, ele remete a algo muito comum na história do Brasil, que é a apropriação das coisas públicas, dos bens públicos, por interesses privados. E uma das características da história do Brasil é que as coisas públicas vêm sendo sistematicamente se apropriadas por interesses privados. E talvez, de todos os tipos de apropriação de bens públicos por interesses privados, as fundações educacionais seja o exemplo mais extremo. Sobre a Unisul, para que vocês tenham uma ideia, ela foi criada pela Lei número 353, de 1964, que criou a Faculdade de Ciências Econômicas do Sul de Santa Catarina. E nesta lei ficou claro que se tratava de uma autarquia com personalidade jurídica de direito público, pertencente ao município de Tubarão, lei aprovada pela Câmara de Vereadores. Neste mesmo ano de 64, houve uma outra lei de número 355, também aprovada pela Câmara de Vereadores, que criou o Instituto Municipal de Ensino Superior, IMES, na cidade de Tubarão. Posteriormente, em 1967, também por lei aprovada pela Câmara de Vereadores, se criou a Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina. Tudo legislação aprovada pela Câmara de Vereadores e mantendo a lei inicial que dava caráter público àquela instituição de ensino superior. E, por fim, houve, no ano de 1989, a Lei 1388, a qual transformou a Fundação Educacional em uma fundação universitária. Ou seja, a Unisul passou a ser uma universidade. E esta lei ela tem apenas 3 artigos. O primeiro artigo, que faz a transformação da fundação em universidade. O segundo artigo, que diz que, observadas as leis de ensinos de cunho federal, fosse elaborado o estatuto. E o terceiro artigo, aquele artigo tradicional que diz que se revogam as disposições em contrário. E é exatamente neste momento que há o que eu chamo de o grande truque, né, de apropriação da fundação para fins privados. Como foi feito isso? O estatuto foi feito dentro da Unisul, pelas pessoas que comandavam a Unisul. E o estatuto, no seu artigo 2º, coloca ali uma frasezinha que diz que se trata de uma universidade com personalidade jurídica de direito privado. E isso não passa pela Câmara de Vereadores. O estatuto vai ao prefeito que sanciona. Ou seja, aquilo que deveria ser sido feito através do Poder Legislativo, de uma forma subreptícia, escondida, se coloca essa frase no estatuto e o prefeito, por força da própria lei, simplesmente assina sancionando. E a partir dali, com essa palavra mágica, personalidade jurídica de direito privado, há
uma total apropriação da universidade para fins pessoais. E o que é pior, porque mesmo com este dispositivo no Estatuto, que diz que é de personalidade jurídica de direito privado, por força das normas constitucionais, independente disso, apesar disso, a Constituição é clara dizendo que qualquer fundação municipal, estadual e federal, seja com personalidade de direito público, seja com personalidade de direito privado, tem que obedecer às regras da administração pública. Ou seja, em palavras claras, tem que prestar contas ao Tribunal de Contas, tem que contratar mediante concurso público e tem que licitar para fazer obras. No mínimo isso. E demais regras da administração pública. Mesmo com esse caráter de personalidade jurídica de direito privado.